Boa noite, aqui é o pastor Eliel Dias de Souza, da Igreja Presbiteriana do Brasil. É uma alegria encontrar-me com você neste momento para compartilhar o Evangelho, a Palavra de Deus e termos um momento de oração, de intercessão ao nosso Deus. Quero hoje falar para você sobre orando em tempo de agonia. Orando em tempo de agonia. Eu tomo como base o episódio onde nos narra o evangelista Lucas, no seu capítulo de número 22, versos de número 39 em diante, que diz assim: E saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua vontade. Então lhe apareceu o anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou em gotas de sangue, caindo sobre a terra. Levantou-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Eis diante de nós um dos episódios mais tristes da narrativa de Jesus. Um episódio que mostra a agonia, a intensa dor que Jesus estava sentindo neste momento no jardim do Getsemane. E aqui eu aprendo com Jesus algumas verdades sobre a oração em tempo de agonia. Que em tempo de agonia, queridos irmãos, nós precisamos nos voltar para Deus como de costume em oração. Era hábito de Jesus desenvolver ou ter uma vida de oração. Ele desenvolvia isso muito bem, ele tinha hábito de orar sempre. Por isso que o autor aí começa o verso 39 dizendo: E saindo como de costume. Porque Jesus tinha um costume de orar, tinha um costume de falar com Deus. Eu quero desafiar você que em tempo de agonia nós precisamos nos voltar para Deus em oração. Precisamos orar, precisamos clamar, precisamos buscar a Deus em tempo de agonia. Mas uma segunda verdade que eu aprendo nesse verso sobre orando em tempo de agonia é que em tempo de agonia nós precisamos aceitar a vontade do Pai. Jesus Cristo, ele ora a Deus pedindo a Deus: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. E o autor Lucas, ele mostra que a agonia era tão intensa que o suor de Cristo se transformou em gota de sangue. Mas ele ora e ele fala: Pai, se possível, passe de mim esse cálice, todavia seja feita a tua vontade. Em tempo de agonia nós precisamos entender e aceitar a vontade do Pai para conosco. Mas uma outra verdade que eu aprendo aqui nesse verso, ou nessa narrativa, é que em tempo de agonia nós precisamos entender e aprender que nem sempre os nossos amigos estarão orando conosco. Jesus Cristo estava com os seus discípulos, os seus amigos, aqueles que ele ensinou, aquele que ele discipulou, aqueles que ele chamou para caminhar com ele. Mas nessa hora mais difícil, os seus discípulos, os seus amigos não oravam com ele. Tanto é que ele finaliza e ele chama a atenção dos discípulos: Por que vocês estão dormindo? Levanta, orai para que não entreis em tentação. Um tempo de agonia, nós nem sempre teremos nossos amigos conosco. Nem sempre nós teremos os nossos companheiros de jornada do nosso lado. É por isso que você precisa entender que em tempo de agonia você precisa orar, se voltar para o Pai. Em tempo de agonia, se submeter à vontade de Deus. E em tempo de agonia, entenda que você estará sozinho. Nem sempre seus amigos estarão com você. Talvez você está passando por esse tempo de agonia. Talvez você está passando por isso na tua vida. Talvez a agonia seja por questões familiares. Talvez a dor que você está sofrendo, padecendo, seja por questões, por conflitos, por crises, por uma enfermidade, por uma situação que você se vê impotente. Mas independente de qual seja a situação, o seu vale, o seu Getsemane, independente de qual seja, eu quero convidá-lo nessa noite a orar, a se colocar diante de Deus em oração. E eu quero orar por você nessa noite, para que Deus te ajude, para que você se volte para Deus em oração, para que você entenda e se submeta à vontade de Deus.
E para que você saiba que você estará sozinho em tempo de agonia, porque os nossos amigos nem sempre estarão orando conosco. Feche teus olhos aí onde você está e ore a Deus comigo. Ó Deus, neste momento nós nos voltamos ao Senhor em oração, Pai. Reconhecendo que há momentos em nossas vidas que nós enfrentamos tempo de agonia, ó Pai. Que a dor, que a situação é tão intensa, Pai. Que os momentos são tão difíceis. E nessa noite eu clamo por essa pessoa que me escuta, que me ouve, que talvez está passando por esse momento, pelos momentos de dor, de agonia na vida dela, ó Pai. E que muitas vezes, ó Pai, ela se sente sozinha, abandonada, como nós vimos Jesus aqui neste momento, nesse texto, ó Pai. Que o Senhor nos ajude a nos voltar para Ti em oração, ó Deus. Que o Senhor incline o nosso coração, incline a nossa vida para Te buscar, para se voltar para Ti em oração em tempo de agonia, ó Pai. Que o Senhor nos ensine, Pai, a depender e a aceitar e a submeter a Tua vontade para conosco, Pai. Que o Senhor cumpra a Tua vontade em nossas vidas, ó Pai. E que o Senhor nos faça compreender, Pai, que a melhor companhia é a presença do Senhor conosco, Pai. É a presença do Deus Emanuel conosco, porque nem sempre nossos amigos estarão conosco, nem sempre nossos parceiros, companheiros estarão conosco nesse vale, nesse Getsemane, nessa agonia, ó Pai. Que o Senhor nos faça entender que a melhor companhia é a presença do Teu Espírito Santo conosco. Nos ajude, ó Pai, nos auxilie, nos dê força, nos dê ânimo, nos dê encorajamento, nos fortaleça a fé para continuarmos firmes na Tua presença, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, que em tempo de agonia, que possamos orar, que possamos submeter a Tua vontade e que possamos entender que nem sempre estaremos acompanhados em tempo de agonia, ó Pai. Que assim seja para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus em Cristo te abençoe. Que você possa, no nome de Jesus, se voltar para Deus em oração em tempo de agonia, se submeter à vontade do Pai e entender que nem sempre você estará com seus amigos. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.